Olá, eu preciso confessar antes de mais nada que eu cometi um erro terrível. Antes de gravar esse vídeo, eu assisti o jogo entre Real Madrid e Barcelona. Gravado, diga-se de passagem. Por quê? Porque eu preferi ver Flamengo e Botafogo ao vivo e deixei gravando Real Madrid e Barcelona. O que aconteceu? Assim que terminou a partida no Maracanã, eu botei no meu televisor a gravação de Real Madrid e Barcelona. E deixei para gravar esse videoblog depois de ver Real Madrid e Barcelona. Não devia ter feito isso. Porque realmente é complicado falar de Flamengo e Botafogo depois de assistir ao partidaço que houve hoje no Santiago Bernabéu. Realmente um daqueles jogos para você não esquecer mais. Barcelona venceu por 3-2, com um jogo que teve várias viradas, né? O Real Madrid saiu vencendo por 1-0, o Barcelona virou para 2-1. O Real Madrid teve um jogador expulso, parecia que aí o Barcelona ia liquidar a fatura, mas entrou o Rames Rodrigues e empatou de novo 2-2. No último lance, rigorosamente no último lance da partida, o Barcelona consegue fazer um contra-ataque rápido, sobra a bola para o Messi, estopa. Barcelona 3, Real Madrid 2, agora está tudo empatado na liderança do Campeonato Espanhol. Verdade que o Real Madrid ainda tem um jogo a fazer, mas essas últimas 5 rodadas de La Liga vão ser simplesmente eletrizantes. Um campeonato sensacional. Que muita gente tenta minimizar, diz, não, só tem Barcelona e Real Madrid. Conversa. Tem vários times lá, além de Barcelona e Real Madrid, que se jogassem o brasileiro aqui, tinham condições de ganhar o título, talvez até sem sustos. Mas enfim, vamos falar do campeonato estadual do Rio. Carioquinha do Rubinho, que hoje, uma vez mais, teve arquibancadas praticamente vazias. Um final, semifinal de estadual, que não tinha que estar lotado, mas não. Um terço, talvez nem isso, da lotação foi ocupada, assim como tinha acontecido na véspera, no jogo do Fluminense. E o resultado dessas duas semifinais é que chegaram à grande decisão, se é que se pode chamar de grande algo nesse campeonato estadual do Rio de Janeiro, mas enfim, a decisão, os dois times de melhor campanha, os dois times que realmente foram superiores aos demais. Flamengo e Fluminense, somando os pontos dos dois turnos, foram os mais eficientes e ganharam também as suas semifinais, respectivamente contra Vasco e Botafogo, com sobras. Nenhum dos dois chegou a ser seriamente ameaçado em jogos que já entraram com a vantagem do empate. No sábado, né, o Fluminense deu um passeio no Vasco, um passeio impressionante, que mostra realmente como há um abismo entre São Januário e Laranjeiras. Laranjeiras com um time cheio de garotos, vindos de Xerém, rápidos, criativos, mortais quase em contra-ataque, e até mesmo em jogadas em que tem o domínio da bola já a partir do meio-campo com uma certa tranquilidade, enquanto o Vasco se arrasta em campo com um time de veteranos como o Rodrigo e o Luiz Fabiano, que cá entre nós já deveriam ter encerrado a carreira há muito tempo. Foi 3-0, mas podia ter sido muito mais. O Fluminense sobrou. E o Fluminense vamos falar também com justiça, o time que joga o futebol mais redondo desse estadual. Por isso mesmo, acho que chega com um certo favoritismo contra o Flamengo nesses dois jogos, nesse domingo e no próximo, quer dizer, no próximo domingo e no outro, perdão, porque o Flamengo hoje ganhou, mas nem de longe fez uma grande exibição. Verdade, faltou o Diego, mas vai faltar o Diego nos dois jogos que ainda o Flamengo e o Fluminense têm que decidir. Perdão, aqui quase caiu a câmera. Mas enfim, acho que o Fluminense leva uma certa vantagem. Embora o Fluminense também esteja sem o Gustavo Scarpa, que para mim é o melhor jogador do time, né? Mas o Gustavo Scarpa não faz tanta falta ao time do Fluminense, justamente porque existem outros jogadores em grande forma, como é o caso do Richarlison, como é o caso do Wellington, que realmente está jogando uma bola redonda, e outros mais. O Fluminense tem um time interessante, um time jovem, um time talentoso. O Flamengo não, o Flamengo depende muito do Diego, e hoje o Zé Ricardo inventou um meio-campo com 3 volantes: Márcio Araújo, Rômulo e o Ilharão. Acho, e a única coisa que me faz crer que há alguma lógica nesse meio-campo, que ele estava preparando para a partida na próxima quarta-feira contra o Atlético Paraná, lá na Arena da Baixada. Lá, sem o Diego, faz até um certo sentido você jogar com 3 volantes. Mas aqui contra o Botafogo, num jogo que o empate era do Flamengo e que o Flamengo dominou do início ao fim, sinceramente não entendi. Porque com esses 3 jogadores não se cria praticamente nada de ataque. Tanto que o gol do Flamengo só foi sair no início do segundo tempo. No primeiro tempo o Flamengo dominou amplamente, mas não criava situações de gol. E foi sair numa jogada em que o Guerreiro começou com o Everton cruzou mal para Chuchu,
Mas a zaga do Botafogo lá do outro lado, o Vitor deu um mole e devolveu a bola para o meio da área, nos pés do Guerreiro, que fuzilou o Gatito Fernandes. A partir dali, para mim, a semifinal estava decidida. Não via no Botafogo força suficiente para conseguir virar. O Jair até botou o Sassá e o Guilherme, melhorou o ataque do Botafogo. Aliás, não entendi porque os dois não começaram, já que o Botafogo precisava vencer. Não era o Flamengo que precisava da vitória, era o Botafogo. E o Botafogo esperou tomar um gol para botar os atacantes em campo. E aí o Flamengo fez logo depois o segundo gol, num pênalti indiscutível. Guerreiro bateu, fez o gol. Poderia ter feito 3-0 e fechado o caixão mais cedo numa bola que o Guerreiro recebeu livre em frente ao Gatito Fernandes, mas demorou e foi travado pela zaga do Botafogo. Em seguida, a esse lance, na sequência mesmo, o Sassá sofreu um pênalti absolutamente infantil do Hever e diminuiu para 2-1. Mas estava na cara que o Botafogo não ia conseguir fazer 3-2, já estava no finalzinho do jogo e não conseguiu mesmo. O Flamengo venceu por 2-1, se classificou com absoluta justiça. Foi melhor do que o Botafogo nos 90 minutos, longe de ser brilhante. E o mais chocante, o mais terrível no contraste, não é você dizer, o Barcelona ganhou por 3-2, tá? O jogo do Barcelona no Real Madrid teve chance de gol o tempo todo. Os goleiros, o Ter Stegen do lado do Barcelona e o Navas do lado do Real Madrid tiveram que fazer várias defesas. Aí você vê o jogo do Flamengo e Botafogo. Qual foram as grandes defesas que o Gatito Fernandes e o nosso bravo Muralha fizeram? Nada, né? Por quê? Porque a bola custou horrores a chegar. E quando chegou, entrou. Então, realmente, o nosso futebol hoje em dia é duro de ver. Principalmente quando você contrasta ele assim, muito próximo, como eu fiz hoje, de ver Flamengo e Botafogo e depois ver Barcelona e Real Madrid. Claro, Barcelona e Real Madrid são o clássico mais importante do mundo hoje em dia. Mas nós já jogamos esse futebol. Isso é que é triste. Eu vi, como jornalista e como torcedor, Fla-Flu no Maracanã, com dois times parelhos e super técnicos e cheios de talento. Hoje em dia a coisa é bem mais complicada. Mas enfim, voltando à final, Fla-Flu, insisto, acho que o Fluminense chega um pouquinho melhor do que o Flamengo, porque está jogando um futebol mais redondo. Insisto também, o título estadual está longe de ser uma coisa muito importante. O Flamengo tem muito mais prioridade na Libertadores, mas chegou na final, final é final. O Flamengo é o time que tem o maior número de títulos, ultrapassou o Fluminense há pouco tempo. Então, para o Flamengo também é importante tentar se manter nessa liderança e não deixar o Fluminense encostar de novo. Vamos ver se nesses dois jogos que faltam, no próximo domingo e no outro, pelo menos temos um futebol um pouco mais à altura das nossas tradições, do que já jogamos, e casa cheia de novo, porque o Rubinho conseguiu esse ano inventar tanto clássico que o Maracanã e os outros estádios, o Newton Santos e outros mais não jogaram, ficaram sempre vazios, né? Lamentável, um campeonato horroroso, que eu torço pelo menos que se salve um pouco nesses dois Fla-Flus finais, porque até agora o que se viu dá vontade de chorar. Ainda mais quando você assiste, como eu assisti, logo em seguida, a um partidaço de futebol que foi esse, Barcelona 3, Real Madrid 2. Tchau, vamos lá.